Sejam muito bem-vindos ao Espaço Únio, um repositório eletrônico cujos conteúdos são produzidos pelos investigadores de Direito da União Europeia da Escola de Direito da Universidade do Minho e, muito especialmente, aqueles que integram o Centro de Excelência Jean Monnet em Cidadania Digital e Sustentabilidade Tecnológica, CITDIG. Eu sou Alessandra Silveira e tenho o gosto de dirigir as plataformas Únio e também o Centro de Excelência Jean Monnet da Universidade do Minho. O formato que vão assistir intitula-se Visita à Academia e tem por objetivo trazer quem aplica o direito da União Europeia ao espaço acadêmico, a fim de que interaja com docentes e discentes que têm aquele direito como seu objeto de estudo. O programa de hoje tem por mote a efetivação dos direitos na era digital e concentra-se no papel do ombudsman naquela efetivação, enquanto órgão de garantia dos direitos fundamentais. E, portanto, tendo por mote a Declaração Europeia sobre os Direitos e Princípios Digitais, que é uma declaração de dezembro de 2022, importa aferir qual é o papel do ombudsman neste novo ecossistema digital. Ou seja, importa aferir que queixas dos cidadãos estariam, porventura, a chegar à Provedoria de Justiça, relacionadas com a sua participação no espaço público digital, mas também relacionadas com a oferta de serviços públicos digitais, ou com a administração pública em linha, ou ainda com fenômenos de exclusão digital, como nós vamos discutir no dia de hoje. E importa ainda confrontar o atual estado da arte em Portugal nesta matéria com o que está a acontecer noutras latitudes que nos são familiares, como é o caso do Brasil, o nosso país irmão. E por isso nós convidamos para esta troca de impressões o ombudsman brasileiro e o ombudsman português. A Provedoria de Justiça em Portugal será representada por Ravi Pereira, que está aqui à minha esquerda, provedor adjunto, bem como por Cristina Sacosta, coordenadora do Gabinete de Direito e Relações Internacionais da Provedoria de Justiça Portuguesa, e Eduardo Geraldes, que é assessor. E a Provedoria Federal Brasileira dos Direitos do Cidadão, à minha direita, que integra o Ministério Público Federal, o Ministério Público Brasileiro, será representada pelo Procurador Federal Carlos Alberto Vilhena, Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, bem como por Leisa Domingues, assessora internacional da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, e Alana Souza e Silva, chefe de comunicação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Nós estamos a ser acompanhados por um grupo de estudantes do mestrado em Direito da União Europeia, porque é isso que se pretende com uma visita à academia, para que possam efetivamente interagir com os nossos convidados, formulando questões, se assim o desejarem, e acompanhando as discussões que nós vamos ter. Ora, muito bem, eu começaria então por pedir aos ombudsmen, o português e o brasileiro, que nos esclareçam quem nos está a acompanhar sobre o funcionamento da Provedoria de Justiça em Portugal e da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão no Brasil, e depois nós entraríamos nas questões digitais propriamente ditas. Mas eu penso que é importante que quem nos ouve perceba o funcionamento das duas instituições de defesa dos direitos fundamentais, como é que atuam e, porventura, quais são as suas diferenças, as suas vicissitudes, digamos assim, por comparação. Muitíssimo obrigada, meus senhores, pela vossa presença e gentileza, sobretudo aqueles que vêm de tão longe para estar conosco. Por favor, Ravi Pereira. Muito obrigado, professora Alessandra. É um gosto muito grande estar presente e participar no evento organizado, pelo qual felicito o Centro de Excelência Jean Monnet. Começaria então por fazer uma apresentação da instituição. O Provedor de Justiça em Portugal é um órgão com alguns anos, vai a caminho do cinquentenário, que se celebrará em breve, mas foi criado em 1975, portanto é anterior ainda mesmo à Constituição e, se da me República. permite, por iniciativa de Salgado Zenha, não é? Um jurista bracarense. Cujo centenário, exatamente. Se comemora este ano, precisamente. Não é? Exatamente, na altura Ministro da Justiça do Exatamente. segundo governo provisório. Exatamente. E, portanto, tem já alguma antiguidade e é
coevo à democracia, à democracia em Portugal. É um órgão que depois foi acolhido em 76, quando entra em vigor a Constituição da República, vindo previsto na própria Constituição, um órgão constitucional, que tem um mandato essencialmente vocacionado para os cidadãos se dirigirem para apresentar queixas relativamente a ações ou omissões dos poderes públicos, cabendo ao Provedor de Justiça depois apreciá-las e sem poder decisório. É uma característica que esta instituição tem, a sua informalidade, o não adotar decisões com caráter vinculativo, mas podendo, neste registro da informalidade, e devendo, é esse o seu mandato, dirigir recomendações, sugestões, várias formas de atuação que tem às entidades competentes para prevenir e reparar injustiças. É esta mesma formulação que a Constituição adota. Tem um mandato muito amplo. Essa é uma característica também que eu destacaria, porque cobre toda a atividade, todos os setores de atividade da administração pública, que, portanto, estamos a falar da administração direta do Estado, das entidades regionais, das autarquias locais, de todos os órgãos, incluindo também, relativamente, em certas situações, as próprias entidades privadas, por exemplo, que exerçam atividades de prestação de serviços de interesse geral, e, em certas situações, mesmo podendo atuar nas relações entre particulares, embora isto seja excepcional, quando esteja em causa uma relação de domínio para a proteção de direitos e liberdades fundamentais. Portanto, de facto, é um mandato muito, muito amplo no domínio da proteção dos direitos fundamentais. Sendo este o arquétipo institucional da instituição, ela tem outras dimensões. É também, desde 1999, a Instituição Nacional de Direitos Humanos, reconhecida pelo sistema internacional como tal e acreditada com Estatuto A, pela Aliança Global das Instituições Nacionais de Direitos Humanos, o que significa que participa no sistema internacional de proteção e promoção dos direitos humanos. E, portanto, além disso, tem muitas vertentes em que coopera com instituições internacionais, designadamente da União Europeia. Por exemplo, é uma das entidades que é visitada e ouvida para efeitos da elaboração do relatório anual sobre o Estado de Direito, relativamente ao Estado português. E, além disso, sem querer alongar muito mais, tem também um mandato muito importante desde 2013, 2014, que é também, em Portugal, o Mecanismo Nacional de Prevenção contra a Tortura, no âmbito do protocolo facultativo da Convenção Internacional contra a Tortura e os tratamentos desumanos, cruéis e degradantes. E, nesse âmbito, participa num sistema regular de visitas a todas as zonas em que haja pessoas privadas da sua liberdade. Portanto, isto, em resumo, é um mandato muito amplo que cria desafios também no sentido de preservar formas de se relacionar com as entidades públicas para a promoção dos direitos e liberdades fundamentais, mas sem caráter decisório. Portanto, essa informalidade é também o que caracteriza a instituição. E, se me permite, eu destacaria também o importante papel do provedor de justiça no processo de fiscalização da constitucionalidade em Portugal, não é? Sim, essa é uma das características que nem todos os ombudsman a nível internacional e mesmo internacional terão, mas que de facto caracteriza, é uma das competências em que não, provocar o Tribunal Constitucional. E que é exercida com regularidade. Tem toda a razão. Ótimo. Senhor Procurador Carlos Alberto Vilhena, então. Obrigado, professor Alessandro. É uma alegria estarmos aqui representando o nosso querido Brasil,
cumprimento os meus colegas da Provedoria de Justiça de Portugal, os alunos da universidade. Bom, durante a elaboração da Constituição Brasileira de 1988, chegou-se a discutir a criação de uma figura como ombudsman, a exemplo inspirado na experiência escandinava, para o Brasil. A exemplo do que temos nos países de língua espanhola, que seriam os defensores del pueblo, ou dos países de língua portuguesa, que são os provedores de justiça. Todavia, durante a discussão, chegou-se à conclusão de que, para proteger os direitos constitucionais do cidadão perante os poderes públicos e os prestadores de serviços públicos, já havia uma instituição dentro do ordenamento jurídico brasileiro que fazia esse papel, que é o Ministério Público. Então, deslocou-se as competências do ombudsman para dentro do Ministério Público brasileiro e não se criou a figura do provedor de justiça ou do defensor del pueblo. E assim, dentro do Ministério Público, você tem hoje alocada a função, as competências do ombudsman. E a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, dentro do Ministério Público Federal, que tem representatividade em todo o território nacional, tem esse papel de ser o grande órgão de escuta, de defesa dos direitos, das garantias e das liberdades dos brasileiros e das brasileiras. Isso traz algumas diferenças fundamentais em relação aos nossos co-irmãos portugueses. Por exemplo, vou trazer algumas. Por ser um órgão dentro do Ministério Público brasileiro, então só pode ser Procurador Federal dos Direitos do Cidadão quem for do Ministério Público Federal e estiver no final da carreira. Isso já traz um universo bem mais reduzido na escolha do titular da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. O nosso mandato... Bom, então como é que é feita a escolha? A escolha é feita pelo Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público Federal, e esse nome, uma vez indicado, passa pelo nosso Conselho Superior. O de Provedor de Justiça de Portugal passa pela Assembleia da República. Nós temos um mandato de 2 anos, permitida uma única recondução. Em Portugal, o mandato é de 4 anos, permitida também uma única recondução. No Brasil, nós não temos ainda uma Instituição Nacional de Direitos Humanos. Então, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão não tem esse status de Instituição Nacional de Direitos Humanos, como tem a Provedoria de Justiça de Portugal. Em relação ao pacto, o acordo opcional de proteção e combate à tortura, no Brasil nós temos esse órgão dentro da estrutura do Poder Executivo, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, como o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, estão dentro do Poder Executivo. Nós, na Procuradoria, acompanhamos os trabalhos dos peritos e fazemos os nossos relatórios e isso nos dá um protagonismo muito interessante, porque, como nós somos do Ministério Público Federal e a maioria do sistema prisional brasileiro está na mão dos Estados-membros, então nós temos uma possibilidade de ingressar nos estabelecimentos prisionais dos Estados-membros para saber a condição de dignidade do cumprimento das penas privativas de liberdade. Então, isso sem falar nas instituições de recuperação de jovens e adolescentes, ou de hospitais psiquiátricos, ou situações que também existem pessoas privadas de liberdade, onde atuam os peritos do mecanismo, mas nós não somos o mecanismo propriamente dito. Bom, eu diria que a estrutura da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, por ser o Brasil um país de dimensões continentais, nós temos 26 estados e o Distrito Federal. Em cada estado e no Distrito Federal existe um procurador regional dos direitos do cidadão. Esse procurador regional faz, às vezes, do procurador federal dos direitos do cidadão no âmbito estadual ou no âmbito distrital. Nós não temos a possibilidade de atuação em juízo na cúpula do sistema de cidadania dentro do Ministério Público Federal. Ou seja, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão ele não atua em juízo e não podemos provocar a jurisdição constitucional, como é possível aqui em Portugal. Nós devemos
provocar o Procurador-Geral da República e, dentro do juízo de valor do Procurador-Geral da República, ele faz a provocação do Supremo Tribunal Federal, seja nas ações de descumprimento de preceito fundamental ou de direta de inconstitucionalidade. Bom, deixe-me ver mais alguma característica. Nos estados, diferentemente da cúpula da PFDC, nos estados, os procuradores regionais dos direitos do cidadão podem provocar, têm legitimidade para estar em juízo e provocar a ação do Poder Judiciário. Então, são muitas diferenças, algumas podem ser consideradas bastante positivas, como é o caso de termos no Brasil a possibilidade de provocar a jurisdição no âmbito dos estados. Por outro lado, nós temos uma deficiência, porque, diferentemente do provedor de justiça de Portugal, que tem uma imunidade em relação a todo o seu trabalho, nós, por sermos membros do Ministério Público Federal, respondemos administrativamente, civilmente e criminalmente pelas nossas ações, se elas não forem de acordo com os estatutos de conduta ética do Ministério Público Federal. Então, para nós, há sempre um cuidado maior na nossa atuação, mas que é sempre feita dentro do respeito ao ordenamento jurídico brasileiro, ela não, ainda que gere algum tipo de representação, porque nós não controlamos as pessoas, né? As pessoas podem entrar com a representação contra os provedores de justiça e contra o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão. Mas a gente mesmo quando atua sendo demandado administrativamente, disciplinarmente, porque é uma preocupação que temos de fazer tudo para não deixarmos nenhum tipo de abertura para sermos demandados administrativamente, essa questão sempre é controlada no âmbito da Corregedoria do Ministério Público Federal ou do Conselho Nacional do Ministério Público. Mas nós podemos e temos que ter muito cuidado com as nossas ações, porque não temos essa garantia, essa imunidade toda que se dá ao provedor de justiça, que para nós seria muito bom. Não que fôssemos fazer algo de errado, não é isso, mas é que temos mais liberdade para agir, seria muito bom. Em relação ao orçamento, o orçamento que nós temos está dentro do Ministério Público. Isso também nos limita em alguma medida, porque nós não temos orçamento próprio. Talvez por isso ainda não tenhamos no Brasil uma instituição nacional de direitos humanos, porque ela não se encaixa dentro daqueles modelos que a Aliança Global tem tratado, não é? Na admissão dessas instituições para compor o grande arcabouço de instituições nacionais de direitos humanos, digamos assim, num âmbito mais global. Pois, isto fragiliza, esse cenário que nos deu, efetivamente, é mais frágil do que aquele que se passa em Portugal. Sim. Em Portugal, a provedoria não é sequer uma autoridade administrativa independente, é muito mais do que isso, tem outro estatuto, não é? E, professora, se me permite, a Provedoria de Justiça ela tem um status constitucional aqui em Portugal, porque Sim. ela deriva diretamente da Constituição. No Brasil, não. O Ministério Artigo 23 Público... da Constituição, para quem nos acompanha. No 127 da Constituição Brasileira, o 129, prevêem o Ministério Público brasileiro como uma instituição de arcabouço, de arquétipo constitucional. Mas não a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, ela nasce de uma lei complementar em relação ao dispositivo constitucional. Muito obrigada por esse esclarecimento. E, portanto, feito este enquadramento inicial, eu pediria aos ombudsmen português e brasileiro e também aos respectivos assessores que nos explicassem como é que as vossas instituições têm acompanhado e têm atuado diante dos desafios que as tecnologias digitais colocam aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, e muito especialmente no que diz respeito à atuação do poder público. Né? Nesse primeiro momento vamos nos focalizar no poder público. Eu estou a pensar na eficiência dos serviços públicos digitais, na eficiência dos serviços informáticos da segurança social, por exemplo, que durante a pandemia, né, isto adquiriu grande visibilidade, ou ainda estou a pensar nas questões relacionadas com a interoperabilidade administrativa, este palavrão, não é, que entrou no nosso léxico, ou seja, a articulação entre
os vários sistemas informáticos da administração pública, tendencialmente para facilitar a vida do cidadão, vamos ver se assim é, não é? Portanto, a pergunta é, que queixas dos cidadãos vos têm chegado neste domínio digital? Com que atores públicos os senhores têm dialogado em busca de soluções para os problemas que porventura vos chegam? Eu começava então pelos ombudsman e depois os assessores, pode ser? Por favor. Obrigado, professora. Sandra, Portugal, na dimensão de capital humano, ocupa a 14ª posição entre os 27 Estados-membros, portanto está na média da União Europeia. Tem uma pontuação ligeiramente superior à média europeia no que respeita à capacidade, às competências para participar ativamente na digitalização e, portanto, isso é o que permite estar apto a utilizar as novas tecnologias, incluindo as plataformas em linha, embora haja, no entanto, uma distância significativa em relação aos países que estão no topo destas tabelas. Mas, independentemente de números e do ranking, a apreciação que nós podemos fazer é a de que aqui há uma divisão, há uma percentagem da população portuguesa, mais de metade, que de facto tem estas competências. No entanto, isso não é universal, não se pode dizer que haja essa universalidade. Há problemas desde logo ao nível da conectividade. O território, por muito que haja já essa conectividade, não é igual em todo o território. Há quem fique excluído. Por outro lado, sem ver a perspectiva territorial, que é muito desigual, a nível geracional há grandes diferenças, por razões óbvias. E isso é particularmente grave num país em que, de acordo com os últimos censos de 2021, cerca de 1/4 da população tem idade superior a 65 anos e com tendência para aumentar a percentagem. Portanto, com o envelhecimento da população, quem fica excluído vai aumentando desta realidade. Isso tem um custo individual para a pessoa, para os seus familiares, mas tem um custo social para a sociedade, para a comunidade como um todo, porque não há uma participação comunitária com tudo aquilo que isso tem de valor para a sociedade, para a comunidade de todas as pessoas, porque há umas que ficam para trás e não. E então, os desafios, e é neste contexto que devemos perceber e tentar compreender os desafios que são colocados e que também nós fazemos eco, nós, instituição provedor de justiça, a partir das queixas que nós recebemos. E eu agora não sei se diretamente ou depois, mas gostaria que quem me acompanha do lado da provedoria depois tivesse a capacidade de concretizar, com a possibilidade de concretizar com exemplos concretos através das queixas que nos chegam. E sobretudo, sobretudo fazendo também referência, que me esquecia de dizer e que é importante, que nós temos, a propósito do envelhecimento da nossa população, nós temos linhas especialmente dedicadas aos cidadãos idosos, que servem, não, às vezes, também para apresentar queixas, é uma das formas, um dos canais de apresentação de queixas de cidadãos ao provedor de justiça, mas que servem também, muitas vezes, para formular questões, para perceber como é que podem reagir e às vezes, e aí o papel do provedor de justiça também vai. Por isso, mas isso deixaria para mais tarde, para concretizar. Sr. Procurador. Obrigado, professora. De fato, o Brasil é um Portugal numa escala geométrica muito, muito grande, porque esses problemas nós temos em dimensões continentais. O Brasil, dentro da sua população, com aproximadamente 215 milhões de pessoas, tem um alto nível de analfabetismo funcional. Esse analfabetismo funcional depois migra para o mundo digital com uma falta de letramento digital.
Então, as pessoas que hoje têm dificuldade de compreender a própria língua, na leitura e na escrita, depois vão fazer isso nos ambientes digitais, o que fica ainda muito mais difícil o trato dessas plataformas digitais com a realização dos seus direitos. Temos uma população que está envelhecendo também, então ela tem mais dificuldade ainda de ter esse trânsito livre nas plataformas digitais, nesse mundo digital. Por outro lado, nós não temos internet disponível para todos, a rede não está disponível para todos, o Brasil ainda não tem dentro do seu território. Imagine, se Portugal ainda não tem, que tem um território menor, o Brasil, com todas as suas diferenças climáticas e geográficas dentro da sua continentalidade, como colocar sinal digital de boa qualidade e gratuito em todo o território nacional. É um grande desafio para o Brasil. Também, embora o Brasil tenha aproximadamente mais de um telefone móvel por habitante, isso não significa que todos tenham acesso à internet via celular. Então, você também tem a dificuldade de acessar a internet por plataformas que sejam mais dignas, né, de se ler um livro, por exemplo, numa tela de um aparelho celular ou num tablet com a tela maior, ou mesmo num computador. Aproximadamente 13 milhões de lares brasileiros não têm internet. Ou seja, 5 pessoas, isso dá aproximadamente 60 milhões de brasileiros sem acesso à internet ou a computador algum. Os desafios nós estamos enfrentando junto ao próprio governo brasileiro, porque essa questão está na pauta do dia, está na ordem do dia do nosso governo. E dentro de alguns ministérios tem sido criado alguns grupos de trabalho, e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão tem participado desses grupos, no âmbito do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, no âmbito do Ministério da Justiça, e a própria Advocacia Geral da União também está preocupada. Enfim, são muitos os desafios que temos, sabemos das dificuldades que é você compatibilizar uma população com alto nível de analfabetismo funcional, com baixo nível de letramento digital. E aí você tem um elevado número de telefones móveis disponíveis para a população, mas você não tem a internet gratuita naquele número, embora você tenha acesso a algumas redes sociais digamos assim, fluida, sem nenhum tipo de cobrança, como são os grupos de WhatsApp, por exemplo, né, ao comprar um telefone celular móvel no Brasil, você recebe o direito de acessar o grupo de WhatsApp. Isso, em alguma medida, tem nos preocupado bastante, porque nós vimos nas últimas eleições que a propaganda eleitoral ou as campanhas eleitorais se travaram dentro dos grupos de WhatsApp ou dentro das plataformas digitais. Ela não foi uma eleição de rua, ela não foi uma propaganda de comício, ela foi uma propaganda de grupos de WhatsApp. E elas, com baixo letramento digital e com alto nível de analfabetismo funcional, as pessoas recebem as informações e não têm condições de checar se aquilo é verdadeiro ou falso. Em alguma medida, isso compromete a democracia por causa do processo eleitoral. E o Ministério Público brasileiro, e em especial a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, procurou se unir às instituições de Estado para combater a desinformação pelo mundo digital, pelas plataformas digitais. De modo que esse seria, digamos, o panorama atual. O Congresso brasileiro está trabalhando uma legislação para que se possa, em alguma medida, regular esse universo. No Brasil, o mundo digital tem sido usado para cometimento de crimes. Isso é muito ruim para nós. E nós temos também, boa parte do serviço público brasileiro é digitalizado. Então, o cidadão, para ter acesso a políticas públicas, precisa ter cadastros em plataformas digitais e eles, às vezes, não conseguem fazer isso. Eles perdem o direito, perdem o acesso ao benefício da política pública porque não têm condições, não tem letramento digital para poder se inscrever naquela plataforma. Eu vou só dar um exemplo em relação aos benefícios previdenciários. Em contato com o Ministério da Previdência Social no Brasil, foi-me dito que menos de 30% dos benefícios previdenciários são requeridos em plataforma digital.
Isso é muito ruim, porque geralmente quem busca um benefício previdenciário é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, seja pela idade, seja por uma condição física, e ela ainda tem uma barreira a mais para superar, que é a barreira digital. Os desafios do Brasil são, digamos assim, em proporções, são praticamente os mesmos que Portugal enfrenta, mas numa proporção muito, muito, muito maior. Claro que sim. Senhores assessores, por favor, para concretizar a ideia que foi aqui referida. Muito obrigado. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar todos os presentes. Eu trago, designadamente, 2 exemplos de queixas em que o nosso interlocutor são organismos da administração pública. Num caso, o Instituto da Segurança Social e, no outro caso, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Mas, de facto, de acordo com a minha experiência, eu diria que há um antes e um depois da pandemia e, de facto, o que se tem verificado é que foi em contexto pandémico que os serviços da administração pública se viram perante a necessidade de adotar tecnologias digitais de modo mais sistemático. E, de facto, o que está aqui, sobretudo, em causa é o mau funcionamento dos sistemas informáticos de cada um desses organismos da administração pública. Há aqui uma dicotomia, uma dupla dicotomia, se me permite, dos serviços perante o cidadão e depois, tal como tinha falado na apresentação, entre os próprios serviços em si, interoperacionalidade. Eu escolhi 2 exemplos em face da natureza sistémica das queixas, por um lado por afetar um grande número de cidadãos e depois também porque as queixas contendiam com um núcleo de direitos fundamentais de um grupo de população vulnerável também muito elevado. Não só pessoas com idade avançada, mas também pessoas com deficiência. Eu começaria então com um primeiro exemplo que se subdivide em três partes, se me permite, em que temos, por um lado, foram identificadas em diversas situações constrangimentos e erros ou dados desatualizados no próprio sistema informático da Segurança Social, o que fez com que, designadamente, a partir do período de pandemia em que o Estado português criou diversos apoios extraordinários para o cidadão que vivia, todos os cidadãos que viviam neste contexto, acabou por causar danos e exclusão em muitos dos requerentes que pretendiam acesso a estas prestações. Há um exemplo concreto do apoio extraordinário ao rendimento do trabalhador, foi criado precisamente em contexto de pandemia, e em que o Provedor de Justiça, após a instrução, na sequência de queixas que recebeu, verificou que o próprio sistema informático, por não ter atualizado os dados de alguns dos beneficiários, não continha os pressupostos corretos de atribuição desta mesma prestação, o que, na prática, inviabilizava a atribuição do apoio. Depois, além de erros ou dados desatualizados, nós temos também situações de morosidade em que o próprio Instituto de Segurança Social reconhece que é necessário adaptar e implementar o próprio sistema informático que está vigente para poder processar os apoios que o Estado, entretanto, criou. E dou também neste campo, dou 2 exemplos particulares. O caso das medidas excepcionais de apoio às famílias para mitigar os efeitos da inflação. Isto é uma medida muito recente, do ano anterior, criada pelo Estado português. E depois também a aplicação de taxas de bonificação para pensões
pensões unificadas, pensões de velhice. São duas situações que, entretanto, foram corrigidas na sequência da intervenção do provedor junto do Instituto de Segurança Social, após reuniões presenciais e também após ofícios que foram, tomadas de posição formais que foram dirigidas a esta entidade. O Instituto acabou por implementar estas mudanças que eram necessárias, mas com algum atraso e com isto prejudicando, de facto, os requerentes a estas medidas. E por último, ainda dentro deste primeiro exemplo, também com experiência própria no tratamento destas queixas, falo de uma prestação específica para pessoas com deficiência, que é a denominada prestação social para a inclusão, que tem um conjunto de requisitos quando a pessoa, quando o cidadão requer este tipo de apoio, designadamente um requisito de incapacidade. É necessário apresentar um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, e um requisito etário, porque deve comprovar essa certificação de incapacidade até aos 55 anos. E o que muitas vezes acontece é que esta certificação nem sempre é muito fácil de realizar para o requerente. E a meio do processo, muitas vezes o Instituto de Segurança Social notifica o beneficiário a aperfeiçoar o pedido e a comprovar essa mesma incapacidade. Muitas vezes o próprio beneficiário não consegue fazer, por questões até logísticas, por questões práticas, mas de facto nós viemos a concluir é que na maioria das situações o Instituto de Segurança Social facilmente e de modo oficioso poderia, em articulação com outros organismos da administração pública, designadamente aqui na área da saúde, porque é uma área fundamental para a aplicação desta prestação, poderia, em articulação com esses mesmos serviços, aperfeiçoar e completar a informação de que dispõe sobre o beneficiário e, com isso, agilizar os procedimentos. Portanto, julgo que é um bom exemplo de interoperacionalidade, ou falta dela, que, entretanto, também tivemos a ocasião de sinalizar e dirigimos há bem pouco tempo uma tomada de posição junto do Instituto de Segurança Social. Agora, estamos neste momento ainda a aguardar pelo resultado prático desta tomada de posição, mas, de qualquer forma, o provedor identificou esta situação e o próprio Instituto, de alguma maneira, também já reconheceu na prática este constrangimento. E depois tem um segundo exemplo, como disse há pouco, que é um exemplo que, contendo o interlocutor, é o Serviço de Controlo de Fronteiras e Imigrações, e de facto também aqui com o início de alguma maneira datado, em contexto pandémico também, na medida em que, com a inclusão da pandemia, o Estado, para agilizar e de alguma forma também proteger os cidadãos que já tinham desencadeado o procedimento, declarou que considerava regulares em território nacional todos aqueles que tivessem desencadeado esta mesma candidatura até dezembro de 2021. Entretanto, o prazo foi alargado por um ano. De qualquer forma, o que é que se verificava? Na prática, todo o requerente, todo o cidadão que pretendia regularizar a sua situação e recorria à plataforma informática do CEF, neste caso, acrescentando, atualizando o seu próprio processo com elementos próprios, elementos respectivos à manifestação de interesse para obtenção de autorização de residência. O que se verificava é que mal juntava
essas informações e esses elementos, a plataforma informática como que esquecia todo o procedimento que estava para trás e começava a contar o prazo desde o momento em que o candidato juntava esses mesmos elementos. E, portanto, em 2022, esta situação foi alterada também na sequência de intervenção do provedor e, de facto, o portal, o sistema, passou não só a recusar essa mesma junção posterior de dados, como também a já não contabilizar desta forma errónea os prazos de candidatura. Portanto, eu diria que o grande desafio aqui, quando nos colocamos perante a administração pública, nem sempre é identificar o constrangimento, porque muitas vezes a própria administração já o identificou. A questão será conseguirmos, em articulação com essa mesma administração, em tempo útil, ou no tempo encontrar a solução, mais sim. útil exatamente possível, encontrar a solução para o problema. Eu não sei se a doutora Cristina quer de seguida complementar ou passamos a palavra por este lado. Diga. Eu então falaria depois da parte da... Ok, então, por favor, doutora Lana. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Faço muito gosto de estar aqui com todos vocês. É uma honra que estar ao lado do provedor, dos seus assessores. Eu, escutando o Duarte falar, fiquei pensando sobre o papel da PFDC, que é mais na linha das políticas públicas. Nós temos até um canal de acesso ao cidadão, a sala de atendimento ao cidadão, onde foi feita uma primeira triagem das demandas da sociedade. No nosso site existe um MPF Serviços, que é justamente a parte de entrada dessas representações, como nós chamamos, que podem ser denúncias, podem ir lá, é feito um encaminhamento para que algum procurador, algum membro do Ministério Público possa fazer também uma avaliação e fazer o encaminhamento necessário daquela queixa. Mas nós, da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, atuamos mais na linha das políticas públicas. Então, a relação que se tem, o que o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão tem tentado manter com os órgãos públicos é de diálogo e de tentar fomentar mudanças que atendam às necessidades principalmente da nossa população mais vulnerável. Então, nós percebemos que na pandemia, e aí, infelizmente, né, a gente teve um governo que não nos auxiliou tanto como aqui me parece que teve um andamento correto, a gente ainda viveu um processo de negacionismo dentro do governo, e aí eu queria pontuar dois casos. Um é que o Ministério, na época, o Ministério da Família, Direitos Humanos, abriu seu canal de Disque Denúncia para receber denúncia de pessoas que se sentiam coagidas em tomar a vacina. Na verdade, utilizando o canal de uma maneira que, em vez de estar promovendo a vacinação. Então, nós atuamos nesse sentido também, os grupos de trabalho, buscando compreender o papel daquele canal e informando que havia uma distorção muito clara da utilização daquele canal. O canal também foi utilizado para receber denúncias de professores que estariam utilizando a sala de aula por algum tipo de ideologia. Então, assim, a gente viveu realmente 4 anos muito difíceis e, às vezes, correndo atrás daquilo que nem era necessário, por conta, utilizando os nossos esforços em demandas que não necessariamente estariam a favor da sociedade, mas dos direitos fundamentais. Isso, e, na verdade, impedindo um certo retrocesso nessa defesa dos direitos fundamentais. E uma outra demanda que eu acho muito importante a gente destacar, que também na época da Covid, nós começamos a introduzir o canal de telemedicina de maneira mais forte.
E um dos casos que nos chegou lá, e eu lembro especificamente porque foi um caso bem emblemático e que nos trouxe bastante dor de cabeça, vamos assim dizer, porque é um assunto sensível, foi o caso do aborto legal no Brasil, que é permitido em caso de estupro. E a ideia, um centro de medicina de Minas Gerais criou um protocolo simplificado na época da pandemia para que a mulher não precisasse ir até o centro médico fazer o seu aborto. E aquilo também por conta... e a gente fala muito que a gente sempre vai de acordo com a lei permite o aborto legal. Então, o que se permitia é que parte daquele procedimento seria feito do acompanhamento para que ocorresse esse aborto, fosse feito na universidade, e outra parte poderia ser feita em casa. E aí, na universidade, no hospital universitário, no caso. Isso, isso, no hospital universitário. E a outra em casa. Justamente tentando permitir que a mulher pudesse exercer o seu direito. Uma mulher já fragilizada, que já sofreu uma agressão, e que ela pudesse, à medida da capacidade dela, da consciência dela, exercer aquele direito. Então, nós também atuamos nesse caso, e, mais uma vez, é importante até destacar que o Ministério Público, cada membro é considerado um Ministério Público. E a gente percebe que não há um entendimento único em alguns casos. Então, o Procurador Federal atuou nesse caso, buscando uma unificação de entendimentos, e a gente atendeu também um pedido da sociedade civil que estava acompanhando essa questão. Então, a gente não atua diretamente em casos específicos da sociedade, a gente tem atuado em níveis de políticas públicas, na construção dessas políticas e no acompanhamento dessas políticas. Então, eu acho que nessas questões mais de direito coletivo, onde está o papel da PFDC. Doutor Vilheno. Eu gostaria só de fazer um arremate nessa questão que você traz da atuação da PFDC durante a pandemia na interrupção da gravidez decorrente de estupro. Porque isso é muito importante que fique bem claro. Nós, como membros do Ministério Público, não temos nenhuma, digamos assim, responsabilidade espiritual. A nossa função não é ser pauta da minha religião, pauta do meu time de futebol, como eu gosto de brincar. Eu tenho que cumprir a Constituição, eu tenho que cumprir o que o Supremo Tribunal Federal diz sobre a Constituição brasileira, e esse é o papel que é reservado a todo membro do Ministério Público. Está no artigo 127 da Constituição. Nós temos que defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. Esse é o papel do membro do Ministério Público. Como a PFDC está dentro do Ministério Público e é titularizada por um membro do Ministério Público, isso acaba sendo um dever de ofício nosso. E nós, durante a pandemia, fomos provocados exatamente porque havia uma lei durante a pandemia que permitia a realização de telemedicina. Então, o médico atendia as pessoas por uma chamada de vídeo, até para evitar que essas pessoas fossem para o hospital onde estavam, digamos assim, superlotado em razão das pessoas que buscavam tratamento respiratório para a Covid. Então, nós recebemos essa representação, fizemos uma análise e, dentro do procedimento de interrupção da gravidez decorrente de estupro, havia a possibilidade de, em algumas etapas, você fazer o atendimento da mulher por telemedicina, por videoconferência. Então, fizemos uma nota técnica com o apoio do nosso grupo de trabalho de defesa dos direitos da mulher e editamos essa nota técnica e encaminhamos essa nota técnica para o Ministério da Saúde. E veja, nós não estávamos a pregar o aborto e a respeitar, pelo ordenamento jurídico brasileiro, que a mulher, tendo sido vítima de um estupro
e engravidar, tendo se engravidado por esse crime, ela pudesse fazer a opção de interromper a gravidez. E fomos, então, e aí vem aquela questão da não imunidade nossa, da nossa responsabilidade administrativa, disciplinar e tudo, e fomos representados por 3 senadores da República na Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, veja como as forças, e certamente os senadores, com todo respeito a cada um deles, não entenderam o que havia sido escrito pela PFDC. Quer dizer, a PFDC disse, nesses casos de gravidez decorrente de estupro, querendo a mulher interromper a gravidez, ela pode, durante a pandemia, em algumas etapas desse procedimento todo, que é longo, não é um procedimento rápido, ela possa ser atendida pelo médico, sem precisar ir ao hospital. E tivemos que nos defender junto à Corregedoria Nacional. E nos defendemos, o corregedor arquivou de plano a representação, mas são situações que mostram como que nós, na nossa atuação, somos incompreendidos. Porque, volto a dizer, na defesa dos direitos constitucionais do cidadão, na defesa dos direitos fundamentais do cidadão, na defesa dos direitos humanos dos brasileiros e das brasileiras, ou de quem estiver no território brasileiro, a nossa atuação é toda ela pautada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Não há nada que façamos que não seja previsto na Constituição e nas leis brasileiras, ou nos pactos e nos tratados e nos acordos internacionais do qual o Brasil é signatário, que isso é, de alguma maneira, incorporado ao direito nacional por força dos parágrafos do artigo 5º da Constituição brasileira. Então, só para ficar claro que a atuação da PFDC nesse caso, que foi um caso bastante rumoroso, porque nós vivemos no país uma certa, digamos assim, polarização ideológica entre uma direita que se apareceu, de repente, né, extremista, né? Vamos dizer. Extrema-direita, né? E o Brasil é um país laico. Então, esses elementos vieram para dentro de uma discussão jurídica que, na verdade, não é o palco, não é o elementos momento. perturbadores, né? Exato, Claro, elementos perturbadores. Claro. Gostei da expressão, vou usar. Muito obrigada. Doutora Leisa, quer acrescentar alguma coisa ou podemos ir adiante? Com relação, primeiramente, cumprimento a todos, é uma satisfação e estar aqui com a professora Alessandra a debater um tema tão importante na ordem do dia, que é a garantia de direitos humanos e direitos fundamentais na era digital. Eu gostaria de fazer, como assessora internacional da PFDC, apenas um paralelo de que, apesar da PFDC não ser uma reconhecida instituição nacional de direitos humanos, né, pelo GANHRI, pela Aliança Global, a PFDC atua em importantes fóruns internacionais. Então, a PFDC ela é membro da Federação Ibero-Americana de Ombudsperson, né, na nomenclatura atual, ou de Ombudsman, do qual a Provedoria de Justiça de Portugal também faz parte, e outras cerca de 100 instituições ibero-americanas. E esses fóruns de debate eles são muito relevantes para a gente ter uma troca de experiências e boas práticas nessa questão. E a FIO tem se preocupado, recentemente, a debater o tema da cidadania digital por meio de um grupo de trabalho que ela criou sobre direitos e novas tecnologias. E no âmbito ibero-americano também é importante a gente pontuar que, em março de 2023, foi, no âmbito da cúpula dos países ibero-americanos, foi aprovada uma Carta Ibero-Americana de Direitos Digitais. Então, esses princípios que resguardam a cidadania digital, né, no mundo digital, sobretudo a garantia de direitos fundamentais, é muito importante a nortear o ordenamento jurídico brasileiro, que tem se colocado cada vez mais pautado nessa questão voltada ao cidadão, da garantia de direitos, porque eu acredito que o arcabouço jurídico brasileiro, desde 2014, ele já tem trazido alguns pontos para a gente resguardar esses direitos no âmbito da internet. O Marco Civil da Internet no Brasil é uma legislação de referência. Então, nós temos um arcabouço jurídico já que consegue consagrar a garantia desses direitos.
Contudo, a gente tem percebido cada vez mais uma disseminação do discurso de ódio, sobretudo afetando populações mais vulneráveis da nossa sociedade que já padecem fora do mundo digital e que, no mundo digital, vem cada vez mais a propiciar essas desigualdades. Então, por exemplo, questões relacionadas a um racismo estrutural no âmbito da internet têm sido colocadas em discussão no país para combater a desinformação, o discurso do ódio, a discriminação digital. Então, eu acredito que mais importante, né, do que a gente trabalhar uma perspectiva também normativa, é a gente trabalhar uma perspectiva de inclusão digital e de cidadania digital para que a sociedade possa ter clareza sobre os seus direitos e ela possa, de fato, também ter uma acessibilidade digital. Porque o Dr. Viliano estava falando da questão dos serviços, né, digitais no âmbito do Brasil. Banco Mundial, em 2022, trouxe um estudo sobre os 198 países que fizeram uma transformação desses serviços públicos digitais que foram tão relevantes durante o período da pandemia. E o Brasil situou-se no segundo lugar desse ranking. Então, assim, no Brasil nós temos, de fato, um serviço, sobretudo no âmbito federal, de serviços públicos digitais, de oferta de serviços públicos digitais, já é bastante evoluída. Mas o que percebemos é que um país de dimensões continentais, como o Dr. Viliano pautou, a gente tem grandes desafios com relação aos nossos municípios. São mais de 5.000 municípios. Então, a digitalização desses serviços no âmbito das regiões interioranas, das comunidades ribeirinhas, das comunidades indígenas, de fato, é um problema que nós temos que debater, é um problema que nós temos que superar. Então, populações vulneráveis e as desigualdades que já verificamos no país é o ponto focal, acho que, dessa discussão no Brasil. Era isso que eu queria complementar. Sim. Muitíssimo obrigada. Foram aqui referidas as plataformas digitais, foi aqui referido também a desinformação em linha, não é? E eu então gostaria vamos lá mudar aqui o foco. Estávamos a falar das entidades públicas, não é? E eu gostaria de focalizar agora as nossas atenções na vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais, o chamado efeito horizontal dos direitos fundamentais, não é? Porque isso é fulcral para o desenvolvimento da cidadania digital. Isto porque os atores privados, especialmente as plataformas digitais, como foi aqui referido pelo procurador Carlos Alberto Vilhena, as plataformas digitais definem os seus próprios termos, os seus próprios modelos de negócio, assumindo funções que são intrinsecamente ligadas ao próprio exercício do poder público, não é? E sem a desejável transparência, responsabilidade, razoabilidade, não é? Dos processos e das decisões. E, portanto, nós temos defendido no âmbito desse Centro de Excelência Jean Monnet que é indispensável assegurar que o exercício do poder, particularmente das entidades privadas que dominam o ambiente digital, é limitado por um adequado ordenamento jurídico, um enquadramento jurídico que seja adequado para este efeito. E por isso, a regulamentação das plataformas digitais e a desinformação e da desinformação em linha tem ocupado o legislador europeu e também o legislador brasileiro, tanto quanto me é dado conhecer, mas os colegas explicarão isto em pormenor, e, portanto, eu pediria às duas equipas, não é, aos ombudsman e aos seus assessores, que se pronunciassem sobre a forma como estas questões estão a ser tratadas na Europa, através da chamada lei digital, não é, o regulamento dos serviços digitais, o regulamento dos mercados digitais, que passou a ser aplicado agora em maio de 2023, já está em vigor há mais tempo, mas passou a ser aplicado efetivamente agora a partir de 2 de maio de 2023, e o regulamento de serviços digitais, a partir do próximo ano, passa a ser aplicado. No Brasil, essas questões também estão a ser discutidas no Congresso Nacional, e, portanto, eu gostaria que por gentileza, que nos dessem a vossa opinião e como é que têm acompanhado estas questões. Professor Alessandro, posso, em relação ao quadro europeu, e que de facto tem sido muito trabalhado, é um processo que começou há algum tempo já e que culminará, já estão em vigor, mas culminará com esses dois grandes atos. Nós tivemos a oportunidade, curiosamente, mesmo antes da sua entrada em vigor,
ainda com base nos textos da Comissão, de estudá-los a propósito. Há pouco a professora Alessandra referiu que uma das competências do provedor de justiça em Portugal era requerer a fiscalização da constitucionalidade. E, de facto, uma das iniciativas que tomámos foi, a propósito da Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital, em que o que estava inicialmente previsto era que uma política pública de primordial relevância, que também é que está na base da regulação europeia, assente num modelo de corregulação que visa corresponsabilizar todos os prestadores de serviços nesse ecossistema digital, incluindo as plataformas em linha, sobretudo as plataformas em linha de muito grande dimensão, transferindo até, e daí chamar-se correlação, o exercício de poderes públicos da autoridade e corresponsabilizando-as. Portanto, isso implica mecanismos de notificação e de reporte, relatórios que depois são apreciados. Portanto, há todo um conjunto de procedimentos que passarão a fazer parte deste sistema correlatório que envolve não apenas entidades públicas, mas também as próprias entidades privadas, para referir ao ponto da professora sobre a vinculação das entidades privadas aos direitos fundamentais. E aí, justamente, a intervenção que nós tivemos, e termos acompanhado isso, aliás, de perto, e ainda antes da sua entrada em vigor, mas que foi muito útil, foi justamente ter verificado que na nossa legislação portuguesa, na versão que agora, entretanto, já foi revogada, e creio que também, exatamente por essa nossa iniciativa, teve já esse efeito, era, no entanto, atribuída a uma entidade pública, à entidade reguladora da comunicação social, que também tem um estatuto constitucional, porque o que está em causa não é nada mais nada menos do que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, competências para controlar, para exercer as suas competências, incluindo contraordenacionais, relativamente a queixas contra quem praticasse desinformação. Ora, o que nós entendemos, e eu queria que ficasse claro, não é que consideremos que o combate à desinformação não é uma política pública de primordial relevância, pelo contrário, é fundamental, mas que a forma está em causa algo tão delicado que se repercute no núcleo essencial da liberdade de expressão, que a forma como ela é exercida tem que ser muito pensada. E, de facto, é muito melhor reparti-la por várias entidades, haver vários atores envolvidos, ser um sistema de corregulação. Embora isso também crie desafios e tenha que ser acompanhado de perto, porque estamos a falar de grandes poderes atribuídos a sistemas privados e muitas vezes sistemas algorítmicos cujo funcionamento não se conhece muito bem, há opacidade, portanto tem que haver transparência, tem que haver mecanismos de controle, tudo isso tem que ser pensado, mas também a concentração numa entidade estadual que de forma vertical poderia ir ao ponto de determinar o que é ou não informação oficial e o que é que não é, não seria uma forma correta de, enfim, proteger a liberdade de expressão e de informação. Portanto, de facto, esse trabalho e a forma como, a nível europeu, todo o processo legislativo se iniciou, já teve repercussões na ordem jurídica nacional. Claro que sim. Ou seja, a atuação da Provedoria de Justiça já foi claro, neste... A Assembleia da República recuou, não é? Para já, nesse processo específico de... É tanto assim que depois a decisão do acórdão do Tribunal Constitucional, que já foi divulgado, foi uma decisão de não conhecimento porque já não tinha utilidade. Porque já tinha sido revogada... A Assembleia da República atuou em conformidade antes mesmo do pronunciamento do Tribunal Constitucional. E bem. Por provocação da Provedoria de Justiça, é claro que sim. Mais alguma observação quanto a isso das entidades privadas? Antes da Alana falar, eu acho importante fazer um pano de fundo. Essa discussão está no Parlamento brasileiro e o nosso parlamento é bicameral. Nós temos que lidar com 513 deputados e com 81 senadores.
Então, olha o universo como já é um universo bem difícil, e o atual governo ainda não tem a sua maioria no Congresso. Então, diante desse cenário, vejamos o que temos a dizer. É interessante ouvir o provedor que a questão de um órgão regulador é o que me parece no Brasil ser o ponto mais polêmico também. Alguns dizem que seria um Ministério da Verdade, que é justamente o ponto que o senhor falou. E, pelo que a gente viu de discussão, essa discussão também passa pelo Supremo, que está discutindo o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que fala justamente da regulação das plataformas digitais. E esse órgão, pelo que me parece, seria um órgão autônomo, e no Brasil, na primeira proposta, que hoje me parece estar no mesmo ponto, né, foi retirada da pauta para que outros aspectos dessa regulação pudessem avançar. E seria um órgão com participação social, desatrelado do Poder Executivo, mas que teria, assim como uma agência reguladora, mandato, e essas pessoas atuariam de maneira a também complementar o papel de outros órgãos, como a Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi criada e ainda está criando um arcabouço de atuação, vamos dizer assim, que ela ainda está incipiente naquilo que lhe é proposto. A gente está um pouquinho atrasado, a gente entrou na Lei a Proteção de Dados no ano passado, a gente foi obrigado, assim, os órgãos públicos a tratarem, a criar os seus encarregados, a ter um setor específico que cuidasse dessa proteção de dados. E eu queria falar um pouquinho sobre a questão das plataformas digitais, essa questão da regulação, nesse ponto que a professora Alessandra tocou. Hoje, as plataformas digitais, algumas delas, são, vamos dizer, poderes constituídos dentro do ambiente digital, onde elas regulam a relação entre pessoas, milhares, bilhões de pessoas. Hoje o Facebook tem bilhões de pessoas acessando aquela plataforma, e que seus termos de uso me parecem inadequados para cuidar da questão como o combate à discriminação, ao discurso de ódio, e que tem trazido muitos problemas ao Brasil. Recentemente, nesse ano de 2023, tivemos ataques a escolas que foram incentivados pelo uso de plataformas digitais. Grupos neonazistas têm se organizado dentro dessas plataformas. Tivemos um webinário que está disponível no nosso canal do YouTube que fala sobre essa questão. E a gente precisa, sim, regulamentar, eu acho que o mais rápido possível, essa questão. A PFDC ainda não se posicionou oficialmente em relação ao projeto de lei, mas a gente está em discussão. Inclusive, a gente queria escutar esse painel aqui para ver como é que é essa relação, conhecer um pouco mais. Temos a atuação de procuradores na ponta, tem inquérito civil sendo tocado pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo, há alguns anos, inclusive, não é de agora, onde se busca algum arcabouço ou algum acordo em relação a essa regulação, mas o que se observa é que parece que as plataformas aguardam uma regulação do Congresso ou do Supremo para que possam travar algum tipo de acordo em relação a discurso de ódio, enfim, que já foram identificados, ou a moderação incorreta de alguns conteúdos. E há muito a que se fazer em relação a essa questão. A gente tem que pensar o seguinte: não vamos retroceder. O digital está aí e a gente só vai avançar. Então, precisamos pensar em órgãos. Não se vai voltar para a era pastoril, não é? Portanto, uma atuação coordenada e orquestrada entre diversos órgãos. Claro, e é isso que a PFDC está tentando fazer. E, a propósito, só para complementar, antes que a Lisa fale, isso é interessante, porque como nós já tratamos na cidadania do Ministério Público Federal, onde a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão se insere, dessa questão digital, e por haver uma possibilidade de ajuizamento de ação, então a gente procura onde elas têm sede no Brasil, porque tem que se delimitar a competência depois para provocar a jurisdição, é que, enquanto essa temática não tinha chegado no parlamento,
a gente no Ministério Público tinha até um poder de negociação maior com essas plataformas. A partir do momento, e eu vou só dar um exemplo, o ano passado as plataformas tinham uma previsão de dobrar o número de participantes em grupo de WhatsApp, por exemplo. Então você tinha um número restrito e esse número ia dobrar. Nós estávamos em pleno processo eleitoral e o nosso colega, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo, conseguiu adiar essa decisão pelas plataformas para depois do ano eleitoral passar. E aí o que aconteceu? Agora a gente está tentando discutir novamente com as plataformas, só que a plataforma já não vê mais na nossa atuação um locus onde ela possa discutir, porque isso foi transferido para o parlamento. Então o parlamento hoje esperando uma situação, uma solução que lhe seja mais favorável. E no parlamento aí tem as pressões, os lobbies e toda a negociação que foge do nosso alcance. Claro que sim. Nós estamos a ficar com pouco tempo e eu gostaria ainda, porque foi aqui, foram referidas muitas questões relacionadas com a exclusão, não é? Com a exclusão que, mais exclusão ainda, não é? A exclusão acrescida que a transição digital acarreta, sobretudo por conta do envelhecimento da população, que foi aqui referido logo no início, e que os colegas brasileiros agora começam a enfrentar, não é? O envelhecimento da população, algo que nós já conhecemos muito de perto em Portugal, mas também foi aqui referida a iliteracia digital, e a União Europeia tem anunciado o desígnio de não deixar ninguém para trás, não é? Avançar com a transição digital sem deixar as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis, para trás. O que também é certamente desejável no Brasil, não só na União Europeia. Não é? O que se está a perspectivar é uma transição digital, tanto quanto possível, justa, equilibrada, mas como é que isso se concretiza na prática? Não é? O que a vossa experiência tem revelado e como é que os senhores tensionam atuar para minimizar os impactos negativos desta transição digital, já que são o órgão responsável pela defesa dos direitos fundamentais? Portanto, eu gostaria de vos ouvir ainda antes de nós concluirmos sobre isso. Por favor, doutora Cristina. Professora Alessandra, é com muito gosto que estou aqui a participar na visita à Academia e a conhecer a realidade brasileira com muito interesse, e queria felicitá-la também por esta chamada do Ombudsman à realidade digital e aos seus problemas, e pela divulgação também pelo meio digital. Muito obrigada. Conforme tinha sido transmitido pelo provedor adjunto, existe uma preocupação especial com os grupos vulneráveis no trabalho da Provedoria de Justiça. Tendo em conta também as dificuldades de apresentar queixa já por escrito, tanto mais agora por meios digitais, que são, entre parênteses, a maioria das queixas que chegam ao Provedor de Justiça de Portugal são por via digital. Isto é muito importante. Pois é. Essa ideia é muito importante. É verdade. Foram criadas linhas de atendimento telefónico especialmente vocacionadas para o atendimento de pessoas em situação que requerem uma atenção especial. Uma delas é a linha vocacionada para o atendimento do cidadão idoso, que tem entre uma equipa multidisciplinar, designadamente onde trabalha também uma psicóloga, não são só juristas, com quem eu tive a oportunidade de conversar ontem e que me explicou que chegam muitos telefonemas por parte de pessoas idosas que não sabem como concretizar os seus pedidos de acesso, por exemplo, a cartão de cidadão, renovação de passaporte, até mesmo as questões da segurança social que o Duarte debateu, falou com detalhe, e então a Provedoria tenta, relativamente por meios particularmente informais, tenta ver se as pessoas têm entre os familiares e conhecidos alguém que as possa ajudar, ou em que autarquias estão inseridas, se a autarquia em questão tem um serviço de apoio para permitir às pessoas preencherem os formulários digitais, e, não sendo o caso, em última análise, a própria Provedoria envia comunicações para os serviços sinalizando a situação destas pessoas. Portanto, isto na parte, nós próprios também temos um serviço
para evitar a exclusão digital e para que nós próprios também não sejamos vítimas disso. E deste modo temos estas linhas de atendimento telefónico que eu não queria deixar de referir. Passando para as queixas, eu trabalho presentemente nas relações internacionais, mas trabalhei muitos anos com queixas e em particular trago aqui um caso de uma senhora com 85 anos que se queixou à senhora Provedora de Justiça porque apercebeu-se que tinha uma faturação de energia muito elevada e com a qual não estava a contar. E então contactou por telefone os serviços da empresa em questão, da comercializadora de energia, e disseram-lhe que ela deveria usar uma plataforma informática que a empresa tem para assinalar as leituras e para sinalizar a situação. Neste âmbito, neste processo, foi dirigida uma chamada de atenção à empresa em causa para, por um lado, resolver a questão dos pagamentos e tentar chegar a um acordo de pagamento com a senhora, que era particularmente isso que a preocupava, e, por outro lado, para ter em particular atenção a situação dos clientes vulneráveis que não têm possibilidade de aceder a estas plataformas informáticas. Já tinha havido no passado outra situação também no âmbito dos serviços de interesse geral, que era do direito de reclamação, também uma empresa desta área, que só podia ser feito por meio eletrónico. Não existia a possibilidade de fazer a reclamação de outro modo. Pronto. Depois, por acaso, ontem falei com a colega que tratou deste assunto e ela até me disse, para não deixar de referir... E faz muito bem. Toda a gente saiba. Que a comunicação que foi escrita à senhora tinha uma letra muito grande, porque a senhora invocava também problemas de visão. Sim. Todo este tipo de cuidados que se tem que ter com uma população... As vulnerabilidades são as mais variadas. As mais variadas, claro. exatamente. Sim. Pronto. Ainda neste âmbito da digitalização e da exclusão, agora saindo das empresas e passando para as autarquias, também... municípios no Brasil. Okay? Peço desculpa. Nós também utilizamos a palavra municípios. Sim. Autarquia no Brasil é outra coisa. É a administração indireta do Estado. Sim, senhor. Então. E então era um município português que tinha um regulamento ao abrigo do qual os documentos e certo tipo de pedidos, por exemplo, um pedido de vistoria ou um pedido ou uma reclamação, só podiam ser apresentados de acordo com o próprio regulamento, desde que a pessoa tivesse uma assinatura digital certificada. Esta questão foi levada também à Sra. Provedora de Justiça e a Provedoria não foi uma recomendação. Como o Provedor Adjunto explicou, há várias formas de intervenção. Por vezes resolve-se com a forma mais... expedita. E mais expedita, tentamos sempre resolver da forma mais expedita. Foi uma sugestão para que o regulamento fosse alterado e para que as pessoas pudessem apresentar as suas reclamações através de meios alternativos e não só através dos meios, não só através da assinatura digital e com tudo o que isso implicava. Muitíssimo obrigada por essas concretizações, nos ajudam a perspectivar, né, o que está efetivamente em causa. Muito bem. Nós já esgotamos o nosso tempo, mas eu queria dar a palavra aos estudantes que estão aqui a nos acompanhar para que formulem questões se tiverem interesse de o fazer. Não é? Peço que digam o nome e formulem a questão como bem entenderem. Muito obrigada. Olá, muito obrigada a todos pelas vossas intervenções, gostaria muito de vos cumprimentar a todos. Eu sou Carolina, sou aluna de mestrado da União Europeia aqui na casa, e então a pergunta que eu gostaria de vos dirigir a todos, a ambas as equipas, está um pouco nos antípodas talvez do que foi agora aqui abordado, mas tem a ver com queixas relativas agora ao ambiente digital, ou seja, é muito normal hoje em dia expor crianças, expor a sua imagem, talvez também as suas rotinas, as suas vidas na internet, especialmente agora com o fenómeno dos influenciadores digitais,
Hoje em dia é muito normalizado tudo isto, e então a minha questão, vou tentar ser muito telegráfica em relação a isto, a minha questão é saber se vos têm chegado muitas queixas neste âmbito, em termos de exposição da imagem da criança, em termos de talvez até exploração laboral da criança, se vos têm chegado muitas queixas neste sentido. Eu, se calhar, passava a palavra também mais, se houver mais alguma questão, nós reunimos e... Olá a todos, cumprimento todos os convidados. Gostei muito de todas as explanações. É a Natália. Chamo Natália, sou brasileira, estudante de mestrado da União Europeia. Eu tenho mais uma reflexão, né? Bem uma dúvida, assim. Durante a pandemia, a utilização dos mecanismos digitais generalizaram e começaram a ser utilizados de forma muito rápida e realmente generalizada em todos os setores. O que aconteceu? Nossos nossos modos sociais, econômicos, todos foram alterados em razão disso. E o que eu penso, mesmo tendo a Carta de Direitos e Deveres Digitais, a Carta Ibero-Americana que a senhora se referiu, se esses ordenamentos que já existem, que estão sendo criados, se eles são suficientes para a proteção dos cidadãos, dos indivíduos, neste contexto social, e se os conceitos que nós temos, seja de vulnerabilidade, seja de exclusão, todos os conceitos que envolvem a proteção dos cidadãos, são os conceitos que temos antes dessa era digital, são agora bem aplicados, se precisam ser reformulados, se precisam ser feitos novos conceitos, se temos novas necessidades, se precisamos interpretar de outras formas as vulnerabilidades e as exclusões, e como seria a atuação dos órgãos, porque eu acredito que não seja necessária a criação de um órgão que fiscalize, que demande a questão digital, porque, na verdade, a questão digital tem tudo. Então, todos os órgãos vão precisar atuar nisso, e como seria uma atuação conjunta que consiga, de fato, proteger os cidadãos que estão ali no meio digital, que estão a tentar entrar no meio digital, os que têm dificuldade em entrar, que não querem ou não estão ali. Muito obrigada, Natália. Mais um? Ok. Olá, meu nome é Bárbara, também sou aluna aqui do mestrado. Eu gostaria de, talvez nem seja uma questão, mas mais uma provocação, considerando esse nosso contexto de ordenamentos jurídicos diferentes, se seria possível falar um pouco sobre a existência de alguma atuação coordenada, ou pelo menos se há um diálogo entre a atuação da Procuradoria no Brasil com a Defensoria Pública da União. Obrigada, Bárbara. Acho que já temos Bastante pano para manga, não é? Mas eu vou pedir, por favor, concisão na resposta, porque nós já estamos esgotados no tempo. Por favor. Vou começar pelo fim. Ok. Né? De fato, a Defensoria Pública ela nasce num período pós-Constituição de 1988 e vem ocupando espaço na defesa das pessoas mais vulneráveis. E a Defensoria Pública no Brasil ela é dividida entre a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública dos Estados. Evidentemente que o trabalho de aproximação entre ela, a Defensoria Pública, com outras instituições, outros atores, como o próprio Ministério Público, faz com que os direitos do cidadão fiquem mais bem protegidos. E a Desculpe, PFDC, a Defensoria Pública faz a justiça gratuita. Na verdade, a nossa Constituição é muito clara em dizer que a ela também cabe a defesa dos direitos humanos da população brasileira. Olha que interessante. É a única vez que a Constituição fala de uma instituição para a defesa dos direitos humanos em relação à Defensoria Pública, que é uma reforma constitucional depois de 1988. Mas a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão tem mantido uma interlocução muito próxima com as defensorias públicas da União e dos Estados, exatamente visando a defesa das vulnerabilidades. Então, acho que, nesse aspecto, a gente tem trabalhado. Não é fácil, porque são 27 defensorias públicas e uma Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, 27 Procuradorias Regionais dos Direitos do Cidadão. Esse federalismo tridimensional brasileiro traz todas essas complicações. Em relação à proteção das crianças
e adolescentes no ambiente digital. Isso tem sido uma preocupação bastante recorrente. O Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro, que data de 1990, 1991, já no primeiro período pós-Constituição de 1988, traz ali uma série de proteções. Geralmente, essas proteções estão vinculadas à matéria criminal, digamos assim, a um arcabouço jurídico penal mais firme e de defesa das imagens das crianças e dos adolescentes no ambiente digital, inclusive com reformas mais recentes do próprio Código Penal para prever figuras típicas em razão do princípio da reserva legal, onde não há crime sem lei que previamente o defina, e todos os elementos do tipo penal precisam estar previstos antes do cometimento da infração, né, do crime. E o outro diz respeito à questão... Os conceitos. Nós precisamos de novos conceitos. Então, eu sempre digo que trabalhar com a pauta de direitos humanos é sempre uma exigência constante de estudo, porque as reivindicações aparecem a cada dia de maneira diferente, né? Então, estar preparado para atender às demandas que nós não sabemos quais são, mas as reivindicações por novos direitos sempre é algo muito dinâmico, eu diria que não. Tá? Ou seja, nós não temos todos os conceitos, porque até eu não conheço todas as reivindicações, mas certamente dentro daquele... O que me parece mais importante nisso é abreviar o tempo entre uma nova reivindicação e o atendimento dessa nova reivindicação, ainda que seja com novas normas, com novas nomenclaturas, com novos conceitos, em qualquer área digamos assim, do Estado ou das instituições. Mas isso é importante. Enfim, não sei. É aquela história, não é? A rosa não seria outra coisa se não se chamasse rosa, não é? E, portanto, os conceitos aqui têm que ser adaptados para a necessidade das pessoas, não é? E Hannah Arendt já dizia que direitos humanos não são dados, são construídos. Então, as sociedades evoluem e, obviamente, os conceitos e o arcabouço jurídico também têm que acompanhar essa evolução. E eu só queria pontuar que, diferentemente aqui de Portugal, no Brasil nós não temos uma carta de direitos fundamentais da era digital propriamente dita, né? Em que pese temos vários princípios na nossa ordem constitucional, em algumas leis, como no próprio Marco Civil, na Lei Geral de Proteção de Dados, na Lei de Acesso à Informação, que trazem parâmetros de proteção de uma cidadania digital, de direitos fundamentais, da própria aplicação de uma eficácia horizontal dos direitos fundamentais a essas plataformas digitais. O que vem sendo discutido é como que a gente pode regulamentar e controlar essas mídias a partir de uma perspectiva de direitos humanos, de direitos fundamentais. E eu acho que esse é o nosso desafio, porque tem-se muito discutido nisso no âmbito econômico, no âmbito de como os efeitos disso podem se dar em aspectos autorais, mas como que isso afeta, sobretudo, aquela população mais vulnerável, que não tem acesso à internet, que não tem acesso a seus direitos, aos serviços que são oferecidos numa plataforma digital. Então, e sobretudo, preparar também os operadores do direito, os juízes, os aplicadores da norma, para que eles compreendam essa vicissitude, essas dificuldades e essas diferenças que precisam ser colocadas, sobretudo, saída da teoria e colocadas na prática. Então. Também é este o nosso papel na academia, não é? E por isso a vossa presença é tão bem-vinda, porque os senhores nos trazem a sensibilidade do terreno, não é? Para nós teorizarmos, para que esses estudantes desenvolvam trabalhos científicos neste sentido, não é? Aqui teriam algo a dizer a propósito das questões? Eu queria só fazer um posicionamento bem brevemente. Isso é um ótimo tema para estudo dentro da academia, esses novos conceitos. Claro que sim, claro que sim. Professora Sandra, eu queria felicitar as alunas pelas perguntas. São, qualquer delas, perguntas extraordinárias e desafiantes. Muito brevemente, quanto aos desafios até ao nível conceptual, do que se trata, de facto, é de... nós celebramos há pouco tempo, celebramos este ano, os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Celebramos em 2020 os 75 anos das Nações Unidas e desde então foi aprovado a Common Agenda, em que são criados foi criado um roteiro, está neste momento em discussão e para o ano vai haver a cimeira, em 2024, a Cimeira do Futuro,
em que muitos dos desafios que estão implícitos nessa pergunta estão a ser tematizados. Ou seja, como é que aquilo que são os direitos humanos em 1940, os direitos humanos como é que podem ser protegidos e promovidos num contexto em linha que de facto não existia na altura, traz em si mesmo desafios, exige que haja proteção da própria regulação, por exemplo, ao nível da regulação da internet, do ecossistema, das garantias de acesso, de quem controla, daquilo que se chama o constitucionalismo digital, que há mecanismos de accountability dentro de governança do sistema enfim, de sistemas de transparência dos sistemas algorítmicos, do combate à desinformação, que em si mesmo, enfim, poderíamos continuar, e cada um desses temas é desafios, mas de facto o que eu convidaria é todos a informarem-se sobre este roteiro na antecipação da cimeira que vai haver para o próximo ano. Tudo isto está neste momento a ser discutido, portanto a pergunta é mais do que pertinente, é fulcral. Também responderia à primeira pergunta da Carolina em relação a queixas que nós tínhamos sobre o risco que há na utilização por parte de jovens e adolescentes da própria dinâmica de funcionamento das redes sociais. Há desde logo um problema que tem que ver com o mandato do Provedor de Justiça, que só muito excepcionalmente, como referi no início, cobre relações entre particulares. E, portanto, nós estamos aqui num domínio em que não há propriamente a interação com serviços públicos que pudessem desencadear queixas ou a nossa intervenção. Está um pouco para lá da nossa forma de intervenção por via da nossa atuação enquanto ombudsman, através de queixas recebidas. No entanto, enquanto Instituição Nacional de Direitos Humanos, e tendo em conta o mandato amplo de promoção e proteção dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, de acordo também com o sistema internacional, obviamente que não está fora do nosso mandato. E nesse campo, também referindo o que já disse no roteiro para a Common Agenda, nós temos tido várias participações nas redes que existem com outras instituições congêneres, outras instituições nacionais de direitos humanos, e inclusivamente integramos uma rede que é a Digital Rights Alliance, liderada pelo Instituto Dinamarquês de Direitos Humanos, e submetemos, justamente no âmbito da consulta pública, que agora terminou na preparação para a Cimeira do Futuro e para o Global Digital Compact, uma série de contributos, enfim, da Aliança, não nossa provedoria, mas em que nós também participamos, em que muitos desses temas são abordados. Portanto, a minha recomendação fosse que fosse acompanhado este processo, que agora se está ainda a iniciar, mas em que já há muitas ferramentas disponíveis online, os chamados thematic deep dives, em que, de forma sectorial, vão sendo enfim, discutidos de forma aprofundada cada um desses temas. E parabéns mais uma vez pelas excelentes perguntas que fizeram. Queria dizer alguma coisa, Duarte? Permite, só para complementar aquilo que o Sr. Provedor Adjunto referiu em relação a esta questão última das crianças e jovens. De facto, não é um tema que no dia-a-dia das queixas motive a intervenção do Ombudsman, mas há aqui uma razão que é que foi referida, e por outro lado, a Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, aprovada em 99, contempla no artigo 3º uma tipologia aberta do conceito de perigo. E estas últimas atividades, participação de crianças e jovens em espetáculos artísticos, divulgação de imagem, celebração de contratos de trabalho, tudo isso, para além de legislação específica aprovada com tutela, que remete para tutela penal, está também, no sentido amplo, abrangida pela Lei de Promoção e Proteção. E, nesse sentido, o que a Provedoria tem feito
de acordo com a minha experiência, é encaminhar para as entidades de intervenção em primeira linha, designadamente a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e o Ministério Público, que nesta matéria é também uma entidade de intervenção em primeira linha. É esse encaminhamento que a Provedoria costuma fazer. Muitíssimo obrigada, meus senhores. Eu falo por mim, mas acredito que os estudantes que nos acompanham ficaram encantados com esta oportunidade, porque nós estudamos a Law in Books e agora estamos confrontados, não é, nesta oportunidade com a Law in Action. Não é? Os senhores estão a aplicar a legislação, nós estudamos como é que a legislação é produzida, mas nos interessa a sua monitorização e como é que ela é aplicada, não é? Para também pensarmos a partir daí soluções que porventura possam ajudar a resolver os problemas concretos dos indivíduos, que é isso que nos interessa, né? A nós e os senhores, a nós enquanto acadêmicos e os senhores enquanto práticos, não é, do direito, na solução dos problemas concretos. Muitíssimo obrigada a todos. Penso que nos podemos despedir e peço a todos que continuem a acompanhar este Espaço Únio e em todos os seus formatos, este Visita à Academia, mas todos os outros que nós estamos a produzir. Muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade.